Nós vamos falar sobre um sistema que se chama sistema endócrino. Não sei se alguém que já foi no endocrinologista, alguém já foi? Que Eu será nunca fui, mas eu sei o que é isso. isso? Então, o que é, Clara? O que que o endocrinologista cuida? É o sistema de defesa, não é o endócrino? Endócrino? É mais de hormônio, talvez? Isso. São os hormônios, né? Como que funcionam os hormônios do nosso corpo. E nós temos vários órgãos que fazem parte desse sistema. Desde quando a gente começou a estudar os sistemas, vocês veem que assim são vários órgãos que têm uma mesma função, né? Que têm o mesmo objetivo. Então, o sistema respiratório tem vários órgãos que vão ter a função de respirar. Sistema circulatório, o coração é um órgão, as veias são outro. E o sistema endócrino também é um sistema especial para produzir hormônios no nosso corpo. Então, vou começar aqui fazendo. A gente vai começar fazendo uma pequena leitura, tá? E falando de quais são os principais órgãos aí do sistema endócrino. Vou mandar para vocês depois essa apresentação. Quem quiser imprimir, pode imprimir. Quando isso começou. Vamos então fazendo uma leitura juntos. Eu vou pedir então para cada hora um participar e a gente vai comentando, tá bom? É, Júlia, você pode começar lendo aqui qual a introdução? O sistema endócrino é conjunto de glândulas responsáveis pela produção dos hormônios que são lançados no sangue e percorrem o corpo até chegar aos órgãos ao, sobre os quais atua. Continua. Continua? Sim. Junto com o sistema nervoso, o sistema endócrino coordena todas as funções do nosso corpo. O hipotálamo, um grupo de células nervosas localizadas na base do encéfalo, faz a integração entre esses dois sistemas. Muito bem, gente. A gente vai aprender. O próximo sistema vai ser o sistema nervoso, né? Mas o hipotálamo, que é um órgãozinho que tem dentro do encéfalo, que é assim, tem o cérebro e também tem outros órgãos lá dentro da cabeça, né? Ali na onde está o sistema nervoso central. E o hipotálamo é um deles. O hipotálamo, então, ele é responsável por fazer uma integração entre o sistema nervoso e o sistema hormonal. Mas, falando mais especificamente do sistema hormonal, nós temos as seguintes glândulas, olha. Então, eu vou ler aqui, as glândulas endócrinas estão localizadas em diferentes partes do nosso corpo. Então, vou aumentar aqui para você ver quais são essas principais, né? Ó, sem aumentar, não, gente. Samuel, ajuda a mamãe. Aí, Eu consigo aumentar aqui. a tia conseguiu. Então, olha só. Eles estão distribuídos em várias partes do nosso corpo. Na Tia, cabeça. Oi. acho que é melhor você fazer o contrário, porque quem tá no celular não consegue ver todos. Vocês não conseguiram ver o bonequinho aí? A partir dos rins eu não consigo ver para baixo. Ah, Eu tô no computador também, mas eu não consigo ver. Os rins pra baixo. o que que é para fazer então, Luca? Deixa que Só aumenta do deixar do jeito celular. que tava, em vez de aumentar, sabe? Do jeito que tá? Sim? Sim, Ok, exatamente. Aí a gente consegue ver tudo. tá bem. Então, lá na cabeça, nós temos um órgão que produz hormônio que se chama hipófise.
Tá vendo ali no pontinho vermelho, lá no meio dos dois hemisférios cerebrais, eu tenho esse conjunto de células diferenciadas que produzem hormônios muito especiais. Então, é assim, as células do sistema endócrino, da hipófise, por exemplo, ela vai estar cheia daquelas organelas que empacotam e mandam para fora, lembra? Aquela organela que se chama complexo de Golgi, que armazena e envia para fora. Todo o sistema endócrino, né, as células são muito cheias dessa organela, porque ela sempre vai produzir uma substância que vai ser enviada para a corrente sanguínea. Então, aqui no cérebro eu tenho a hipófise, no pescoço eu tenho a tireoide e um outro que se chama paratireoide. Mais embaixo eu tenho o timo, ali em amarelinho, né? Aqui eu tenho o pâncreas, não faltou o nome aqui, ó, depois podem completar. O pâncreas, que produz também hormônio, a gente sabe já alguns, né, mas a gente vai rever isso aí. Em cima dos rins, a gente tem as suprarrenais e nós temos as glândulas sexuais, que são diferentes em homem e mulher. Nos homens é no testículo e na mulher nos ovários. Então, essas são as glândulas endócrinas, tá? É, E nós vamos aprender cada uma delas e as enfermidades e os tratamentos, possíveis tratamentos naturais, tá? Então, hoje a gente começa falando sobre, de uma forma geral, né, para vocês conhecerem, e depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Então, a primeira que nós vamos falar aqui, eu queria a hipófise. É a hipófise. Eu vou pedir para a Clara ler para a gente. Clarinha, lê esses dois primeiros parágrafos. Sim. A hipófise está localizada no centro da cabeça, logo abaixo do cérebro. Produz diversos hormônios, entre eles o hormônio do crescimento. É considerada a glândula mestre do nosso corpo, pois estimula o funcionamento de outras glândulas, como a tireoide e as glândulas sexuais. Isso, Luca, continua, por favor, as próximas duas linhas, dois parágrafos. O problema. Tá. O excesso de produção desses hormônios causa o gigantismo, crescimento exagerado, e a falta provoca o nanismo. Outro hormônio produzido pela hipófise que eu tô tendo que aumentar aqui, porque mesmo assim não aparece no meu celular. O antidiurético, ADH, substância que permite o corpo economizar água na excreção, formação de urina. Olha só, então a hipófise lá no cérebro, ele é o mestre do sistema, é como se fosse no sistema circulatório coração, né? Que é um órgão vital, muito importante. A hipófise das glândulas todas, ela é a mais importante, ela comanda as outras, a maioria das outras. E ela vai comandar da tireoide, a gente depois vai entender assim o mecanismo todo, e as glândulas sexuais. Além de também ser aquele responsável do crescimento, que é o GH, é o hormônio que induz a gente a crescer. A hipófise, gente, ela trabalha muito em todas as horas do dia, mas à noite, em especial, ela produz esse hormônio do crescimento. Quando ela produz em excesso, quando ela está assim com um defeito que produz demais hormônio, vai ser os gigantes, né? Então, existem aí no Guinness algumas pessoas que são gigantes, que calçam assim, o sapato 40, não sei, acho que é 50 o número, tem assim uns exageros, né? Que são pessoas que depois a gente vai ver umas imagens legais aí. É, mas são pessoas que têm um defeito de fábrica, né? O hormônio dela produz demais de crescimento. E também tem os anõezinhos, que são o nanismo. Quem é anão tem o déficit de crescimento, desse hormônio. Algumas crianças, quando elas são muito pequenininhas, a mãe vai lá no médico e ela procura saber se esse hormônio está bem, está legal. Porque, meu filho não cresce direito, o que que será que está acontecendo? Será que ela está com um problema lá na hipófise? Aí o endocrinologista faz os exames para ver, tá?
e ver se está com algum déficit desse hormônio. E aí o outro é o antidiurético, que tem a ver mesmo com diurético é fazer muito xixi. Antidiurético é reter, né? Então, para economizar, quando a gente está numa situação extrema de perda de calor, tem uma hora que o corpo envia esse mecanismo, esse hormônio que diz para de fazer xixi, que é importante para vitalidade, né? Para você sobreviver. Então, a hipófise, em linhas gerais, é isso. Vamos ver, então, agora a tireoide. Vou pedir para o Samuel ler para a gente. Lê aqui, filha, esse primeiro parágrafo. Essa criança. A tireoide está localizada no pescoço. Produz a tiroxina, é o hormônio que controla a velocidade do metabolismo celular na manutenção do peso e do calor corporal, no crescimento e no ritmo cardíaco. Peraí, só para eu dizer o seguinte: o que ela produz é com X aqui, mas a gente lê tiroxina, né? É a tiroxina, e aí está dizendo, né? O que ele. Pode continuar, filho. Tá. O hipertiroidismo funcionamento exagerado da tireoide acelera todo o metabolismo. O coração bate mais rápido, a temperatura do corpo fica mais alta do que o normal, a pessoa emagrece por gastar mais energia. Esse quadro favorece o aparecimento de doenças cardíacas e vasculares, pois o sangue circula com mais pressão. Se não tratada, pode provocar o surgimento de bócio, inchaço no pescoço e também a exoftalmia, olhos saltados. Uhum, tá bom. Então, de uma maneira geral, o que que você tem que saber? Que a tireoide, ela vai ser o hormônio que responsável pela velocidade do metabolismo da sua célula. Metabolismo, a gente aprendeu assim lá no primeiro módulo. O que que é o metabolismo? É o que faz a engrenagem do corpo acontecer. Então, o meu metabolismo, uma pessoa que tem um metabolismo lento, ela é uma pessoa mais lenta, é uma pessoa que a digestão é lenta, é uma pessoa que quando corre e está andando de marcha ré, vai devagar. Ela é devagar, né? O ritmo dela é todo devagar, o metabolismo dela é devagar. E então quem controla o metabolismo é a tireoide. E para você ver, até o ritmo do coração é controlado. Ele fica mais acelerado quando tem muito desse hormônio, porque vai precisar de mais sangue, precisa de mais oxigênio. E quando produz pouco desse hormônio, tudo fica mais para baixo, né? A Clara, como tá virada. Ah, Clara, sua caveira tem vestido, Clara. Assim nem a tia consegue concentrar. Olha só, então, quando a pessoa tem um metabolismo mais para baixo, a temperatura dela vai ficar mais baixa. Ela é uma pessoa que acorda meio gelada. É uma pessoa que o sangue circula mais devagar, o ritmo do coração, a frequência do coração é mais lentinho, né? Todo, então, o metabolismo dela é mais para baixo. E aí tem as doenças que a gente vai estudar melhor depois. Mas uma delas a gente conhece, que é o hipertireoidismo, é muito hormônio, e tem o hipotireoidismo, que é pouco hormônio, né? Tá bom? Entenderam o que que é tireoide? Em linhas gerais, né, gente? Aqui. Prof, uma vez eu tive, não lembro o que, mas não sei se era uma doença, mas alguma coisa na tireoide aí. É, Não lembro. depois você pergunta É, para a mãe para você compartilhar com a gente. Rafa, aproveita que você está com o seu som ligado aí e lê para a gente o que que é paratireoidismo. paratireoidismo. As paratireoides são 4 pequenas glândulas localizadas atrás da tireoide, que produzem o paratormônio, hormônio que regula a quantidade de cálcio e fósforo no sangue.
A diminuição desse hormônio reduz a quantidade de cálcio no sangue e faz com que os músculos se contraiam violentamente. Esse sintoma é chamado de tetania, pois é semelhante. Oi? Tetania, ou tetania, tetania. Sei lá, como que é? Tetania, pois é semelhante ao que ocorre em pessoas com tétano. Por sua vez, o aumento de produção desse hormônio transfere parte do cálcio para o sangue, de modo que enfraquece os ossos, tornando-os quebradiços. Olha só, hein? Quem tem aí aqueles problemas de ossos porosos, pode ser que o problema, a raiz do problema seja nas paratireoides. Então, olha, aqui no pescoço nós temos a tireoide e tem quatro bolinhas assim, né? Que são a paratireoides. Elas estão ali pertinho da tireoide e elas vão regular a quantidade de cálcio. Vocês viram que quando a gente aumenta a produção desse hormônio, quando tem muito, o que que ela vai fazer? Ela vai tirar o cálcio, ela vai tirar o cálcio dos ossos e pôr no sangue. E aí, quando ela tira o cálcio do osso e põe no sangue, o sangue vai ficar rico em cálcio, mas o osso vai ficar fraco, né? Vai ficar com falta de cálcio. Quando nós temos pouco cálcio, os nossos dentes também vão tendo mais cáries, porque vai descalcificando, né? Os dentes também. Então, muito importante a gente ter uma saúde nas paratireoides. A gente vai entender depois mais detalhadamente como que ela funciona, tá bom? O pâncreas, Davi, você lê para a gente? Pode ler só até aqui uma parte, né? Metade aqui, até o glicogênio. Tá, Esse aqui a gente já tem uma noçãozinha, hein, gente? tá. O pâncreas é uma glândula mista, pois além de hormônios, insulina e glucagon, produz também o suco pancreático, que é lançado no intestino delgado e desempenha importante papel na digestão. A insulina controla a entrada da glicose das células, onde será utilizada na liberação de energia e o armazenamento no fígado na forma de glicogênio. Até aí. Então, o primeiro hormônio que o pâncreas produz é a insulina, que vai ser aquela assim, a chavinha que abre a porta da célula para a glicose entrar na célula. A, a comida que a gente come precisa de ser transformada em glicose e entrar na célula, né, gente? Que lá que ela vai dar energia. Se ela está no sangue, ela está no lugar errado. Então, a pessoa que tem diabetes está no lugar errado, a açúcar dela está no sangue em vez de estar dentro da célula. E aí, quem controla, o hormônio que controla é a insulina. Então, a insulina vai fazer isso, ela abre as portinhas da célula. E também armazena no fígado a açúcar em forma de glicogênio. Davi, lê mais essa linha, a falta de, ou abaixo. Aí, eu tenho o mesmo assunto. Tá. A falta ou a baixa de produção de insulina provoca diabetes, doenças caracterizadas pelo excesso de glicose no sangue e hiperglicemia. O glucagon funciona de maneira oposta à insulina quando o organismo fica muitas horas sem se alimentar. A taxa de açúcar no sangue cai muito e a pessoa pode ter hipoglicemia, que gera a sensação de fraqueza, tontura, levando em muitos casos ao desmaio. Nesse caso, o pâncreas produz o glucagon, que age no fígado, estimulando a quebra do glicogênio em moléculas de glicose. Por fim, a glicose é enviada para o sangue, Desliga celular. normalizando a hipoglicemia. Hipoglicemia, isso. Então, gente, que mecanismo lindo, né? O nosso corpo, quando ficamos muitas horas sem comer,
começa a ter fraqueza por causa da falta da glicose dentro das células. E aí, você vai começar a ter aquela sensação de fraqueza, de desmaio, tontura. Tem gente que começa a tremer, né? Começa a tremer. E algumas pessoas podem até desmaiar. Mas o corpo, ele tenta, nessa hora, agir rapidinho, enviando um outro hormônio, que é o glucagon. E o glucagon vai lá no fígado, quebra o glicogênio, e aí ele vai liberar a glicose para tentar aumentar. Então, são esses dois hormônios que o pâncreas produz, ok? E lembrando, né, que a gente já conversou um pouquinho sobre isso. Esse domingo tinha uma... Antes da gente continuar, não tem quase ninguém com o vídeo ligado. Pode todo mundo ligar o vídeo. Olha, o meu secretário disse que é para todo mundo ligar o vídeo e eu apoio. Por que que vocês sumiram? Só porque tá uma tela. Isso, vamos lá, gente, para a gente, né, compartilhar juntos, aprender olhando um para o outro. Gente, olha só, eu ia contar a história que nesse domingo tem uma gestante lá no clube de aventureiros que a gente vai, e ela falou que tinha comida às 6 horas da manhã e já era meio-dia. Ela começou a ficar assim, ó, não conseguia falar direito mais. E ela começou a ver tudo assim, estrelinhas, ficando escuro. Na hora, ela foi, comeu não sei se ela tinha uma bala lá, um mel, alguma coisa, ela colocou na boca e colocou sal também, porque não sabia se era pressão baixa, e logo ela voltou a ficar bem. Mas isso acontece muito frequentemente, né? Com quem fica muitas horas sem comer, ainda mais a situação de gestante que ela estava, né? Que gasta muita energia, né? Pro bebezinho, né, Clara? Bebezinho. Ok. Vamos agora ler sobre as últimas, que são as glândulas sexuais. Valentina, você está no carro? Consegue ler para a gente? Sim, consigo. Pode ler. As glândulas sexuais são os ovários e os testículos, que fazem parte do sistema reprodutor feminino e do sistema reprodutor masculino, respectivamente. Lê tudo? Pode, sim, por favor. Os ovários e os testículos são estimulados por hormônios produzidos pela hipófise. Assim, enquanto os ovários produzem o estrogênio e a progesterona, os testículos produzem diversos hormônios, entre eles a testosterona, responsável pelo aparecimento das características sexuais secundárias masculinas: barba, voz grave, ombros volumosos, etc. Isso. Então, quem dá o comando, mais uma vez, é lá na hipófise, né? E a mulher também, o estrógeno e a progesterona vão dar as características femininas. A gente vai estudar aí detalhadamente como que se ocorre essa produção das glândulas e como mantê-las nos níveis ideais, né? Agora nós vamos ver um videozinho, só tem aqui 4 minutos. Deixa eu ver se vai dar tempo. Qualquer coisa, o vídeo é de 5 minutinhos, mas qualquer coisa a gente volta um finalzinho, tá? Para não ficar aqui perdendo tempo esperando. Gente, eu falei há menos de 5 minutos para o povo ligar a câmera e todo mundo já quase desligou. Só a Júlia que não e o Luiz também que não. Por favor, pessoal. Eu sei que o Rafael pode. Desculpa. Isso. Lavínia também pode, Samuel também. Tudo liga vídeo. Ele assumiu o papel de secretário. Ok. Viu, Lavínia? Muito bem, gente. Vamos ver então aqui o resumo com algumas imagens, né? Para a gente, pela repetição e ir tentando memorizar. Coordena todas as funções do nosso corpo. Você sabia que o sistema endócrino coordena todas as funções do nosso corpo?
Pois é, este conjunto de glândulas é muito importante e aposto que você vai querer saber como ele funciona. Então, assista este vídeo. O sistema endócrino é o conjunto de glândulas responsáveis pela produção dos hormônios que são lançados no sangue e percorrem o corpo até chegar aos órgãos onde atuam. Junto com o sistema nervoso, esse sistema coordena todas as funções do nosso corpo. Mas você sabe o que são hormônios? Os hormônios são substâncias químicas que equilibram as funções biológicas do corpo. No corpo humano, eles são responsáveis pelo metabolismo, crescimento, sexualidade e outras coisas. São produzidos pelas glândulas, tecidos especializados e neurônios. Então, para a gente entender como funciona o sistema endócrino, nos resta saber o que são as glândulas. Afinal, o sistema endócrino é formado por várias delas. Glândulas são estruturas formadas por tecido epitelial capazes de produzir substâncias que são chamadas normalmente de secreções e podem ser produzidas e lançadas dentro do nosso corpo ou fora dele. As glândulas do sistema endócrino, ou seja, as glândulas endócrinas, estão localizadas em diferentes partes do corpo. São elas a hipófise, tireoide e paratireoides, timo, suprarrenais, pâncreas e as glândulas sexuais. Vamos conhecer cada uma delas? Começando pela hipófise, que está... Gente, faltou ainda falar do timo e da suprarrenal. Tá ainda lá. Depois a gente volta. localizada no centro da cabeça, na base do cérebro. Ela produz diversos hormônios, entre eles o hormônio do crescimento. É considerada a glândula mestre do nosso corpo, pois estimula o funcionamento de outras glândulas, como a tireoide e as glândulas sexuais. É a patroa. O excesso da produção do hormônio do crescimento causa o gigantismo, e a falta dele provoca o nanismo. Outro hormônio produzido pela hipófise é o antidiurético, ADH, substância que permite ao corpo economizar água na hora da excreção da urina. Descendo um pouco, vamos chegar na tireoide, que está localizada no pescoço e produz T3 e T4, hormônios que controlam a velocidade do metabolismo celular, a manutenção do peso e do calor corporal, do crescimento e do ritmo cardíaco. O hipertiroidismo, por exemplo, é o funcionamento exagerado da tireoide. Acelera todo o metabolismo e a pessoa emagrece por gastar mais energia. Já o hipotiroidismo é o oposto, quando a tireoide trabalha menos. Assim, o metabolismo se torna mais lento e gera outros tipos de complicações. Aqui perto, atrás da tireoide, vamos encontrar outra glândula, as paratireoides, que são 4 pequenas glândulas que produzem o paratormônio, hormônio que regula a quantidade de cálcio e fósforo no sangue. Descendo um pouco,